Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meus caros alunos e colegas concurseiros. Estamos falando diretamente dos estúdios do site euqueropassar.com.br, continuando os nossos estudos de Direito Administrativo com foco em concurso público, pessoal. É isso mesmo, Direito Administrativo, uma matéria que faz todo mundo tremer até dentro da faculdade de Direito. Só que eu vou estar aqui desmistificando o Direito Administrativo para vocês, como vocês já estão vendo pelas nossas outras aulas de conteúdo. E nós estamos falando do que, pessoal? Nós estamos falando de um assunto extremamente pesado e que a grande maioria considera como muito chato, que é a intervenção do Estado na propriedade privada, pessoal. Nós já abordamos na aula passada, nós abordamos a limitação, nós abordamos a ocupação temporária e também os conceitos e colocações gerais acerca do tema. E agora nós já vamos entrar nas outras modalidades que nós temos de intervenção do Estado na propriedade privada, tá? Então, sem conversar muito, porque a nossa matéria ela é extensa, nós já vamos direto para a nossa matéria de hoje. A nossa continuação de intervenção do Estado na propriedade privada, modalidades. E aqui nós vamos abordar o tombamento, pessoal. Isso mesmo, tombamento. O tombamento, ele é a preservação e a proteção do patrimônio cultural, paisagístico, artístico, turístico, arqueológico ou científico de um bem móvel ou imóvel, sendo de competência da União, dos estados ou municípios assegurados pela Constituição Federal de 1988. O que é isso, pessoal? O tombamento é o instituto que o poder público tem para poder proteger a herança, o heritage, que vem do direito inglês, a proteção dos grandes monumentos, da cultura, nós vamos observar do patrimônio científico, do patrimônio artístico, do patrimônio arqueológico, e nós vamos estar observando também, pessoal, que existe uma nova tendência em relação a isso. Existe uma mudança, que a gente vai sair do monumentalismo europeu e entrar numa tendência de valorização cultural regional, que acontece no nosso Brasil. Aqui a gente já pode observar isso com o tombamento históricos de terreiros de candomblé em Salvador, que eles vão estar muito mais sendo assegurados não pela construção em si, mas pelo rito religioso que acontece dentro daquela construção. Então, a gente tem de observar o tombamento não só como uma medida de proteção do imóvel ou do bem imóvel em si. A gente tem de observar o tombamento como instituto apto à proteção cultural identitária do brasileiro hoje. É uma das medidas que mais cai em concurso público, o tombamento, e também é uma das medidas mais utilizadas pelo poder público. Afinal, um ser humano sem identidade, ele não é nada, não é ninguém, ok? Então, lembrando, é o patrimônio histórico, cultural, paisagístico, artístico, turístico, arqueológico ou científico. E qualquer um a União, estados, municípios e Distrito Federal podem estar utilizando do tombamento como medida de proteção de todos esses conceitos que nós colocamos aqui, ok? O tombamento atribui ao bem a característica de se tornar imutável e pode ser muitas vezes inalienável. Qual que é essa ideia, pessoal, de um bem se tornar imutável? Muitas pessoas eles acham que isso é uma forma absurda do Estado poder parar uma construção, poder impedir o progresso, mas não. A ideia de um bem se tornar imutável, principalmente o bem imóvel, é salvar e salvaguardar os modos e meios utilizados pela sociedade na época em que o imóvel foi erigido. Ou seja, se eu tenho uma catedral que foi utilizada de pau a pique e adobe, o que eu irei fazer? Eu irei tombar este patrimônio e eu não irei derrubá-lo e reconstruí-lo da mesma forma. Eu irei manter os meios e modos que foram utilizados para a construção daquele imóvel. Ou seja, no caso, o pau a pique e o adobe, ok? Então, por isso que é importante o bem se tornar um bem imutável. Ele manter toda a concepção artística inerente a ele e à época em que ele foi feito, correto? E nós podemos observar isso muito em que? No barroco brasileiro, onde os modos e meios nas cidades de Diamantina, Ouro Preto, Mariana, nós vamos observar os modos e meios que foram utilizados, o estilo artístico que foi feito que foi utilizado na feitura das catedrais e das igrejas da época. Então o tombamento ele é muito importante, pessoal, nessa questão. Ou seja, o bem ele pode se tornar imutável e também pode se tornar inalienável. Ou seja, ele não pode ser vendido, ele não pode ser emprestado,
ele não pode ser doado, nenhum dos atos de alienação podem ocorrer com esse bem. Por quê? Por conta de uma proteção do patrimônio histórico, tá? O tombamento, ele é dividido em 3 formas. O tombamento de ofício, a incidir em bens públicos. O que é de ofício, pessoal? Eu já expliquei para vocês. De ofício é quando eu não preciso provocar a autoridade competente. A própria autoridade chama-se a responsabilidade e irá fazer o tombamento. Correto? Isso ocorre principalmente quando o tombamento incide em bens públicos, tá bom? Tombamento voluntário, que vem a incidir sobre bens particulares com a aceitação de seus proprietários. Ou seja, eu sou herdeiro de uma família muito rica. Eu não, pessoal, mas vamos colocar no caso. Eu sou herdeiro de uma família muito rica, muito tradicional, da cidade de São Paulo. Eu sou um Matarazzo da vida. E dentre as construções dos casarões da minha família, muitos deles têm um vigor histórico, artístico e cultural muito forte, muito palpável. O que eu vou fazer? Se eu mesmo, particular, não estou dando conta de fazer a proteção desses imóveis, ou se eu estou, por exemplo, entrando em litígio contra um irmão meu sobre a propriedade desses imóveis, o que eu posso fazer? Eu posso vir ao poder público e pedir um tombamento voluntário. Ou seja, eu vou chegar para o patrimônio público e vou informar com os atestados históricos, com os dos pensadores, dos doutrinadores e principalmente dos pesquisadores da área de história que vão estar informando. Tudo nessa casa faz parte do patrimônio cultural, patrimônio histórico, do patrimônio artístico inerente ao país na década, por exemplo, de 20. Então, o que vai acontecer? A autoridade pública vai receber e vai começar a dar o encaminhamento do tombamento, ok? E nós também temos o tombamento compulsório, imposto através de coação, incidindo sobre bens particulares após o regulamento do procedimento administrativo. Aí, pessoal, nesse caso é o que eu chamo de verdadeira intervenção do poder público no patrimônio particular. Porque nesse caso, como o ato é compulsório, eu vou simplesmente chegar, fazer o procedimento administrativo e tombar o lugar. Queira o particular, aliás, se o particular quiser ou não. Se ele quiser, é voluntário. Se ele não quiser, é o tombamento compulsório. Aí você vai ver verdadeiramente o poder de império do Estado atuando frente ao particular. Porque afinal, pessoal, como eu disse sempre para vocês, a ideia da intervenção não é ferir o particular. A ideia da intervenção é qual? A ideia da intervenção é salvaguardar o patrimônio e as necessidades da coletividade. Então, por exemplo, eu tenho um casarão que está caindo aos pedaços. A administração pública, ela quer sim tombar aquele patrimônio, porque ele tem uma importância histórica. O que acontece? Ela vai utilizar do tombamento compulsório. É o que a gente chama de chegar de sola. Mas ele vai avisar antes, ele vai fazer o procedimento antes, ele vai fazer o procedimento administrativo. Por isso que eu fiz questão de salientar, após o regulamento do procedimento administrativo. E existe esse procedimentalismo dentro do tombamento histórico, porque afinal, nós estamos falando de uma medida que pode tornar o imóvel imutável e inalienável para sempre, correto? Então, tem um procedimento administrativo de várias e várias etapas, cabendo sim ao particular poder colocar o pé no freio do Estado, através das medidas legais cabíveis. Entendam, o poder de império do Estado, ele acontece, ele coage. No entanto, o particular, ele sempre vai ter os seus meios de se esquivar e de se proteger desse poder de império estatal, ok? O tombamento, pessoal, pode ter o caráter indenizatório, mas não configura confisco, sendo o tombamento preservação do patrimônio cultural. Ou seja, o poder público, através de um tombamento compulsório, ele pode vir tomar para si aquele patrimônio. Ele pode tomar para si. No entanto, isso vai gerar uma indenização, porque não tem a natureza de confisco, pessoal. Confisco seria se eu pegasse esse patrimônio e não desse nada para o particular. Mas o que eu vou fazer? Eu vou mandar avaliar esse patrimônio, vou pegá-lo para mim e vou ressarcir o particular através de indenização, tá? Lembrando, não tem natureza de confisco, tem natureza indenizatória, ok? Posteriormente, nós vamos trabalhar agora com a requisição administrativa. Requisição administrativa que também ocorre muito, ela é muito utilizada pelo poder público, ok? Então, nós vamos aqui, primeiro, conceituar a requisição administrativa. Ela fundamenta-se na Constituição Federal, no artigo 22, parágrafo 3º, e no mesmo dispositivo constitucional da ocupação temporária, ou seja, o artigo 5º, inciso 20, usado em situações de emergência, pessoal. Ou seja, o poder público pode requisitar imóvel
pertencente a particular para evitar qualquer ocorrência de perigo público, pessoal. E o que seria perigo público? Por exemplo, um perigo de inundação, um alastramento de doença, qualquer coisa nesse sentido que possa ferir a sociedade em si. Por exemplo, um morro desabando, o imóvel da pessoa está na frente de um morro. Esse morro irá desabar e irá com ele junto trazer todas as outras casas abaixo. Então o poder público pode fazer o quê? Construir um muro de arrimo atrás desse local. E ele vai precisar desse local. Então o que ele faz? Ele se utiliza tanto que nós vamos olhar da ocupação temporária como da requisição administrativa. Todas elas têm um condão de quê? De satisfazer a necessidade pública, correto? Só que neste caso nós vamos ter o perigo público, ok? Nós vamos ter também a servidão administrativa, pessoal. Lembrando, todo procedimento que nós vamos ter da requisição administrativa é o mesmo procedimento da ocupação temporária, ok? Então nós vamos ter ali o poder público, ele vai requerer do particular aquele bem e vai simplesmente afirmar para o particular: nós vamos utilizar esse bem para isso, isso e isso. E o que acontece, assim como na ocupação temporária? O particular pode sim contestar e pode sim exigir uma garantia, ok? Por quê? Porque o poder público ele não pode tomar aquele bem, aliás, requisitar aquele bem para si e danificá-lo, vir a danificá-lo e gerar um dano ao patrimônio do proprietário. Até porque esse proprietário ele pode sim entrar com a ação de indenização posteriormente frente ao dano causado pelo poder público nessa sua intervenção, ok? Então vamos agora para a nossa próxima modalidade, a servidão administrativa. Essa é interessante porque essa todo mundo tem. Todo proprietário de imóvel no Brasil tem a servidão administrativa. Vamos observar. A servidão administrativa é a imposição no uso real sobre coisa alheia. Ou seja, o poder público ele vai estar fazendo o quê, pessoal? Ele vai estar impondo. Ou seja, e vocês vão entender melhor quando eu explicar para vocês o exemplo que todo mundo tem. Ou seja, eu sou o poder público. Você é dono de um imóvel, correto? Só que eu vou impor a você uma restrição de bem real, uma restrição real sobre o seu bem. O que seria uma restrição real? Por exemplo, você não pode utilizar daqui a aqui. Ou então você pode utilizar daqui a aqui, só que todos podem utilizar essa parte. Ou seja, o bem é seu, só que a utilização desse bem vai ser para a coletividade. E eu vou explicar para vocês aqui um exemplo clássico. O passeio. Desculpa, pessoal. O passeio, ele faz parte da propriedade. No entanto, ela é utilizada para quê? Ela é utilizada como forma de se passar sem que se passe na via pública. Ok? Então, o passeio, ele é uma servidão administrativa por excelência, já que é uma imposição sobre o uso de coisa alheia. Ou seja, eu vou impor ao uso da sua coisa, do seu imóvel, que você deixe uma parte para que o transeunte possa passar sem entrar dentro da via pública, para que não ocorram acidentes e para que não ocorram problemas maiores com a sociedade. Correto? A servidão administrativa é quando o particular mantém a propriedade do imóvel, porém é obrigado a suportar seu uso público, pois a servidão não transfere o domínio nem a posse, mas apenas limita o direito de uso e fruição do bem. É o que eu disse para vocês. Eu tenho um passeio, ele faz parte do meu imóvel, ele é meu, correto? Só que o uso dele é de todos. Todos vão ter de utilizar aquele local por uma necessidade pública. Qual é a necessidade pública? O ir e vir, direito outorgado pela Constituição Federal no artigo 5º. Então é daí que emana a necessidade da servidão administrativa. Nesse caso, pessoal, vale-se da propriedade particular mediante indenização dos efetivos prejuízos que lhe causa para prestar informação à comunidade. Colocação de placas com nome de rua, para fixar fios ou cabos ou para, sob ela, estender certos equipamentos necessários à prestação de comodidades e utilidades aos administrados, pessoal. Então, se eu, por acaso, precisar utilizar do seu patrimônio, vou esburacá-lo, vou quebrá-lo, você tem de ser indenizado pelo dano causado, ok? Porque aqui nós estamos falando apenas de uma limitação do direito real e não de uma tomada de domínio, tá? E é o que ocorre com a passagem de fios elétricos, telefônicos e telegráficos e de dutos por propriedade particulares ou públicas. Então nós vamos observar, pessoal, que quando o poder público, principalmente nas grandes cidades que não tem cabeamento externo,
o cabeamento é feito por debaixo da terra, por dutos, o que acontece? Eles vão abrir esses dutos pelos passeios ou por dentro de algumas propriedades. Isso pode acontecer? É claro que pode e vai acontecer, porque no caso é a necessidade pública quem manda no poder público, ok? Então, pessoal, essas são as nossas 5 primeiras modalidades. Nós vamos trabalhar a desapropriação numa aula própria para ela, já que ela é tão cheia de minúcias. Eu espero vocês nessa nossa próxima aula. Até lá!